Ó, nós vamos construir o arco otomano, certo? Então, ó, dado o vão, construir um arco otomano de vão AB. Então, vamos lá? Nós vamos construir aqui, ó, na página 77, nesse espaço, para você construir. Bom, então, nós vamos primeiro dividir o segmento AB em 3 partes iguais. Como? A gente pode fazer por aquele método que a gente faz um arco na parte de cima, o mesmo arco na parte de baixo, certo? E aí, nós vamos fazer aqui qualquer aberturinha, tá? A mesma abertura aqui. E nós vamos ligar. Ó, ligamos o A com esse ponto formado, ligamos o B com esse ponto formado. Como a gente quer dividir em 3 partes iguais, nós vamos pegar qualquer abertura, ó. Começando em A, e nós vamos dividir, fazer 3 segmentos, ó. 1, 2, 3. Começando em A. Começando em B, com a mesma abertura, 3 segmentos. 1, 2, 3. E nós vamos ligar, eu vou fazer a lápis mesmo para ficar mais claro e não tão pesado o desenho. O B com o último segmento, o próximo segmento com o próximo, próximo com o próximo e o último com o A. E nós vamos verificar, ó, 1, 2, 3, dividimos em 3 segmentos, certo? Tudo bem? Então, nós vamos chamar, ó, esse ponto que nós encontramos aqui de C e esse ponto que a gente encontrou aqui de D, tá? Em C e em D, nós vamos fazer um ângulo de 60 graus. Já vamos fazer com um raio de AC, ó. Pego essa medida de AC, cruzo aqui de um lado, venho aqui em C com a mesma abertura. Dessa forma, eu já deixo esse arco pronto. Faço a mesma coisa em D, ó. Coloca a ponta seca em D, cruza esse arco aqui e a mesma coisa aqui, ó. Certo? Esse ponto que nós formamos aqui, ó, nós vamos chamar ele de E e aqui de F, certo? E nós vamos ligar o C com o E e o D com F, tá? Ó. E aqui o D com F. Tudo bem? E agora, nós vamos fazer uma perpendicular em E e uma perpendicular em F, tá? Ponta seca em E, qualquer abertura maior que a metade, cruza de um lado e do outro, pelos pontos de apoio, cruza aqui, uma abertura maior que a metade, onde cruzou aqui, abertura maior que a metade. Nós vamos ligar aqui, ó, o arco. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Ponta seca em F, 2 pontinhos de apoio, certo? Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos, ó. E aí, nós vamos ligar o ponto F com esse cruzamento. E assim ficou o nosso arco. Ficou assim, então, o nosso arco otomano, certo? Tudo bem? Bom, na página 78, nós vamos construir o arco abatido, ou também conhecido como asa de balaio. É esse arco que fica dessa forma, bem utilizado em janelas, portas, né? Então, nós vamos construir esse arco. Então, ó, nós vamos aqui na página 79 para você construir nesse espaço. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar o LG3 entre A e B. Ponta seca em A, abertura maior que a metade, cruza de um lado e do outro, ponta seca em B com a mesma abertura de um lado e do outro. E aí, nós vamos construir aqui, ligar os pontos aqui, construindo a mediatriz, tá? Tudo bem? Essa é a mediatriz. Aqui vamos chamar de ponto D, certo? Agora, nesse exercício, o que foi dado? Foi dado aí o AB, que é o vão, e foi dada a flecha, que é o CD, tá? E ele quer que a gente construa um arco abatido. Então, vocês vão vir aqui, ó, foi dado o CD, que é a flecha, e o AB, que é o vão. Então, nós vamos... o AB já estava traçado, nós vamos marcar aqui, ó, o CD, que é a flecha, tá? Peguem essa medida aqui, ó, marca ela com o compasso. Então, ó, nós vamos pôr a ponta seca do compasso em D e nós vamos marcar aqui, ó, esse arco aqui que seria a flecha, certo?
Que o meu ficou meio tortinho aqui. Ficou assim. Tudo bem? Então, agora, nós vamos marcar aqui, ó. Esse ponto sendo o E, esse daqui sendo o F e esse daqui sendo o C. E nós vamos ligar, ó, o B com o C com o A. Certo? Agora, nós vamos construir, né, um arco aqui novamente com a ponta seca do compasso em C, mas com um raio com essa medida aqui, ó, de AE. Nós vamos pôr a ponta seca em C e nós vamos construir esse arco aqui. Nesse caso, coincidiu de ficar a medida parecida, né? Aqui na reta, nós vamos marcar esse ponto aqui de G e onde ele cruzou aqui, nós vamos chamar de H, certo? Agora, nós vamos construir a mediatriz de AG e a mediatriz de BH. Então, vamos lá. Ponta seca em G, abertura maior que a metade, cruza de um lado e do outro, ponta seca em A, cruza de um lado e do outro. Nós vamos ligar aqui essa mediatriz, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui em HB. Ó, abertura maior que a metade, cruza de um lado e do outro. Ponta seca em B com a mesma abertura de um lado e do outro, certo? E aí, aqui nós vamos ligar, ó. Ó, onde cruzou aqui embaixo, nós vamos chamar esse ponto aqui de O. Então, nós vamos chamar aqui, ó, onde cruzou aqui de O1, onde cruzou aqui de O2 e aqui de O3, certo? Tudo bem? Então, essa daqui era a mediatriz 1, vamos chamar aqui de mediatriz 2 e aqui de mediatriz 3, tá? Então, agora é só traçar os nossos arcos, ó, construir os nossos arcos concordantes, ó. Ponta seca em O1, abre o compasso até A, faz esse arquinho. Ponta seca em O2, abre esse arco, faz esse arquinho aqui, ó. E agora, a ponta seca em O3, nós vamos concordar esse arco com os outros dois, ó. Abro até aqui, ó. E ficou assim o nosso arco, certo? Tudo bem? Então, nós terminamos aqui, ó. Certo? Tudo bem? Nós vamos construir agora o arco ogival de ferradura, certo? O ogival de ferradura, que é esse arco aqui, com esse formato aqui, ó, certo? Então, vamos lá. O que foi dado? Foi dado o vão, né, AB, e nós vamos construir o arco ogival de ferradura, tá bom? Então, nós vamos começar construindo a mediatriz do AB, tá? Ponta seca em A, abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. Ponta seca em B, cruza em cima, cruza embaixo. E aí, nós vamos ligar aqui, ó. Certo? Fazendo a mediatriz. Nós vamos encontrar aqui o ponto médio, nós vamos chamar ele de O, tá? Bom, então, nós vamos fazer agora a circunferência, ó. Ponta seca em O, vou abrir até A ou até B. Nós vamos construir esse arquinho aqui, ó, a circunferência. Tá? Tudo bem? Esse ponto que cruzou aqui o arco com a mediatriz, nós vamos chamar de C, tá bom? E nós vamos ligar o A com C, ó, fazer uma reta, ligando o A com C. Pode até prolongar mais essa reta aqui, ó, tá? E depois o B com C. Certo? Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer, ó? Ponta seca do compasso em C, tá? Ponta seca do compasso em C, vou abrir o compasso ou até A ou até B, e nós vamos fazer esse arco aqui, ó. E do outro lado também, B com esse arco aqui. Delimitado por quem? Por essas retas, certo? Agora, nós vamos pôr a ponta seca do compasso em B, e nós vamos concordar aqui, ó, esse arco aqui, ó. Onde parou aqui, a gente continua. Agora, ponta seca em A, nós vamos continuar desse lado, certo? Vamos prolongar, que nossa reta mediatriz ficou pequena. E assim, nós concluímos o arco ogival de ferradura,
certo? Nós vamos para o exercício 7, ó. Construa um arco otomano de vão AB medindo 8 centímetros. Então, nós vamos começar aqui, ó. Nós vamos fazer um segmento medindo 8 centímetros, ó. Do 0 a 8. Vou chamar aqui de A, aqui de B. Vamos dividir esse segmento em 3 partes iguais, certo? Então, nós vamos vir aqui, ó, ponta seca em A. Nós vamos fazer um arco em cima, um arco embaixo. A mesma abertura que você usou aqui, você faz aqui, a mesma abertura aqui em B, ó. Dividir o segmento em 3 partes iguais, lembram? Tudo que a gente faz no vértice A, a gente faz em B. E aqui é a mesma coisa, ó. Agora, como nós vamos dividir em 3 partes, nós vamos escolher uma abertura, fazer ela 3 vezes, 3 segmentos, ó. 2, 3, mesma coisa em B, ó. 1, 2, 3. E nós vamos ligar os segmentos, ó, unir, ó. A com o B com o último, o próximo com o próximo com o próximo. E nós temos que terminar o último com o último aqui. Nós vamos determinar aqui o ponto C e o ponto D, certo? Em C e em D, nós vamos traçar um ângulo de 60 graus. A gente já pode fazer aqui assim, ó, o C, abre de A até C, tá? E de C até A. Passa a mesma coisa aqui, ó, de C até D, de B até D e de B até D, ó. Determinando aqui, D, então vamos chamar aqui de E e aqui de F. Nós vamos ligar, então, o C com o E e o B, D com o F. E aqui nós vamos fazer uma perpendicular em E e em F. Então, ponta seca em E, 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, vamos cruzar os arcos. Com abertura maior que a metade. Fazemos a mesma coisa aqui em F, tá? Ponta seca em F, 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, a gente cruza os arcos. Agora, é só ligar, ó, o D, o E com esse ponto formado no cruzamento e o F com esse ponto formado no cruzamento. Ficou assim o nosso... Eu vou puxar só aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui e aqui também, ó. Então, ficou dessa forma nossa construção. Opa, ficou assim, certo?